Olá amigos! O canal Deep Web Brasil falará sobre cangaço. Mas antes de começar o vídeo, dê sua curtida e se inscreva no canal. O cangaço foi um fenômeno do banditismo, crimes e violência ocorrido em quase todo o sertão do Nordeste do Brasil, entre o século XVIII e meados do século XX. Seus membros vagavam em grupos, atravessando estados e atacando cidades, onde cometiam pilhagens, assassinatos e estupros. Para muitos especialistas, o cangaço nasceu como uma forma de defesa dos sertanejos diante de graves problemas sociais e da ineficácia do Estado em manter a ordem e aplicar a lei. Um dos principais líderes do cangaço foi Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. O termo cangaço vem da palavra canga, uma peça de madeira usada para prender junta de bois a carro ou arado, conhecida também como jugo. Por volta de 1834, o termo cangaceiro já era utilizado para se referir a bandos de camponeses pobres que habitavam os desertos do Nordeste brasileiro, vestindo roupas de couro e chapéus, carregando carabinas, revólveres, espingardas e facas longas e estreitas, conhecidas como peixeiras. O termo cangaceiro era uma expressão pejorativa, que designava a pessoa que não podia se adaptar ao estilo de vida costeira. Por esta altura naquela região, havia dois principais grupos de bandidos armados frouxamente organizados: os jagunços, mercenários que trabalhavam para quem pagou o seu preço, geralmente proprietários de terras que queriam proteger ou expandir seus limites territoriais e também lidar com os trabalhadores rurais, e os cangaceiros, bandidos que tinham algum nível de apoio da população mais pobre, com os bandidos sustentando alguns comportamentos benéficos, como atos de caridade, a compra de bens por preços mais altos e promovendo bailes. A população fornecia abrigo e as informações que os ajudavam a escapar das forças policiais, conhecidos como volantes, enviados pelo governo para detê-los. O cangaço pode ser dividido em três subgrupos: os que prestavam serviços caracterizados para os latifundiários, os satisfatórios, expressão de poder dos grandes fazendeiros, e os cangaceiros independentes, com características de banditismo. Os cangaceiros conheciam bem a caatinga, por isso era fácil fugir das autoridades. Estavam sempre preparados para enfrentar todo tipo de situação. Conheciam as plantas medicinais, as fontes de água, locais com alimentos, rotas de fuga e lugares de difícil acesso. O primeiro bando de cangaceiros que se tem conhecimento foi o de Jesuíno Alves de Melo Calado, Jesuíno Brilhante, que agiu por volta de 1870, nas proximidades da cidade de Patu e entre a divisa dos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba, embora alguns historiadores atribuam a Lucas Evangelista o feito de ser o primeiro a agregar um grupo característico de cangaço, nos arredores de Feira de Santana, em 1828, sendo ele preso junto com a sua quadrilha em 28 de janeiro de 1848. Por provocar, durante 20 anos, assaltos contra a população de Feira. O último grupo cangaceiro famoso foi o de Corisco, Cristino Gomes da Silva Cleto, morto em 25 de maio de 1940. O cangaceiro mais famoso foi Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, também denominado Senhor do Sertão e o Rei do Cangaço. Atuou durante as décadas de 1920 e 1930, em praticamente todos os estados do Nordeste. Ele começou sua vida criminosa ainda jovem, alegando uma vingança que nunca aconteceu. Vagando por Santa Brígida, no estado da Bahia, ele conheceu Maria Lia da Silva, também conhecida como Maria de Déia, esposa do sapateiro Zé de Nenê. Mais tarde ela seria conhecida como Maria Bonita. Por parte das autoridades, Lampião simbolizava a brutalidade, o mal, uma doença que precisava ser cortada. Para uma parte da população do sertão, ele encarnou valores como a bravura, o heroísmo e o senso da honra, semelhante ao que acontecia com o mexicano Pancho Villa. O cangaço teve o seu fim a partir da decisão do então presidente da República, Getúlio Vargas, de eliminar todo e qualquer foco de desordem sobre o território nacional.
O regime denominado Estado Novo incluiu o Lampião e seus cangaceiros na categoria de extremistas. A sentença passou a ser matar todos os cangaceiros que não se rendessem. No dia 28 de julho de 1938, na localidade de Angico, no estado de Sergipe, Lampião finalmente foi apanhado em uma emboscada das autoridades, onde foi morto junto com sua companheira, Maria Bonita, e mais 9 cangaceiros. Pedro de Cândida teria passado sua localização à polícia. Na ofensiva, 11 dos integrantes do bando foram mortos: Lampião, Maria Bonita, Luiz Pedro, Mergulhão, Enedina, Elétrico, Quinta-feira, Moeda, Alecrim, Colchete e Macela. Os cangaceiros foram degolados e suas cabeças colocadas em aguardente e cal, para conservá-las. Foram expostas por todo o Nordeste, por onde eram levadas atraiam multidões. Este acontecimento veio a marcar o final do cangaço, pois, a partir da repercussão da morte de Virgulino, os chefes dos outros bandos existentes no Nordeste vieram a se entregar às autoridades policiais para não serem mortos. Os volantes eram pequenos grupos de soldados, cerca de 20 a 60, de todos os estados da Federação Brasileira, formada pelo governo através das agências de aplicação da lei, enviados para procurar e destruir os cangaceiros, que muitas vezes se referiam a eles como macacos, devido seus uniformes marrons e sua vontade de obedecer ordens. Alguns deles portavam as estão modernas metralhadoras ou tiquis, armas que os cangaceiros rapidamente aprenderam a temer, mas estavam sempre dispostos a roubar para seu próprio uso. As armas dos cangaceiros eram principalmente revólveres, espingardas, e o famoso parabelo. Alega-se que, como macaco, belo era outra gíria para os policiais. Assim, pistolas e rifles Winchester eram apelidados de parabelo. No entanto, o nome parece ser na verdade uma derivação do nome oficial da pistola alemã Luger P08 Parabellum, cuja expressão latina parabellum significa preparar para a guerra. Foi designada como arma oficial das tropas governamentais brasileiras e por alguns soldados responsáveis pela aplicação da lei. Eles também ficaram famosos por usarem uma faca fina, longa e bem afiada chamada peixeira, criada originalmente para a limpeza de peixe. Além disso, também usavam o famoso punhal. Essas armas brancas eram utilizadas pelos cangaceiros para torturar e matar seus inimigos. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Por hoje é só, meus amigos. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e dê uma curtida no vídeo.